Agora está na ponta da linha com o senador Randolph Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI da pandemia. Senador, bom dia, muito obrigado por nos atender aqui no Nova Manhã. Senador, a gente sabe que a CPI da pandemia vai investigar erros e omissões no combate à Covid-19 no Brasil e hoje a CPI, a comissão, deve apresentar o seu cronograma de trabalho com a definição dos primeiros depoimentos. Senador, podemos já antecipar quem depõe já na semana que vem? Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Adriana. Satisfação estar falando com todos os ouvintes, com todos que estão assistindo a Nova Brasil. Mauro, nós vamos nos reunir daqui a pouco, às 9 horas da manhã. A ideia é nós conduzirmos 2 encaminhamentos nesta reunião do colegiado da Comissão Parlamentar de Inquérito. Primeiro, aprovar os requerimentos de convocação para comparecimento à CPI dos ex-ministros da Saúde, Mandetta, Tachi e Eduardo Pazuello, e logo em seguida também convocar para estar presente o atual ministro de Estado da Saúde. Complementar a isso, também temos a previsão de convocar o senhor presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, além dele, o senhor Fábio Van Garten, por conta das notórias informações que é de conhecimento de todos, que ele tornou público, sobre a atuação do Ministério da Saúde, notadamente na gestão do ministro Eduardo Pazuello. Em seguida, nós teremos a apresentação do plano de trabalho do senador relator, Renan Calheiros. Esse plano de trabalho, entre outras coisas, prevê a requisição de um conjunto de informações probatórias para o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Que informações são essas, senador? Compartilhamento da atuação do Ministério da Saúde no decorrer do ano passado, sobretudo desde o início do enfrentamento da pandemia. Dentre essas informações, né, as campanhas publicitárias que foram feitas ou não pelo Ministério da Saúde em defesa das medidas sanitárias, em defesa do isolamento, em defesa do uso de máscaras, se ocorreram ou se não ocorreram. Além disso, o repasse de recursos federais para estados e para municípios, além das informações que o governo federal possui sobre as tratativas no sentido da aquisição de vacinas desde o ano passado. Senador, a comissão, ela, pelo lado do governo, ela tem sido tratada como um carnaval fora de época, segundo as declarações do presidente Bolsonaro, e também como um objeto de perseguição ao próprio governo do presidente Bolsonaro, que vem insistindo que também governadores e prefeitos precisam ser investigados. Qual é a extensão dessa CPI? Até onde ela vai chegar nessa investigação? Paradoxal, Mauro, a narrativa de carnaval fora de época. Porque quem promoveu o carnaval na pandemia, ao que me parece, não foram os membros dessa comissão parlamentar de inquérito. Quem realizou aqui em Brasília aglomerações sem máscaras não foram os membros desta comissão parlamentar de inquérito. Quem realizou aglomerações por todo o país e incentivou o uso de tratamento precoce sem eficácia comprovada, ao que me parece, não foram os membros dessa comissão parlamentar de inquérito. Então é um pouco paradoxal esse tipo de reação. Mas eu considero normal. Aliás, Mauro, se metade do empenho do governo para esta CPI tivesse sido combater a pandemia, eu acredito que hoje nós não teríamos, lamentavelmente, quase 14 mil brasileiros mortos.
Mas de qualquer forma, a CPI 400 mil 400, brasileiros 400 mortos. mil, 400 mil, um número que a gente infelizmente deve atingir hoje. Mas de qualquer forma, senador, a CPI também vai estender seus trabalhos para saber o que aconteceu com as verbas do governo federal que foram destinadas ao combate à pandemia nos estados e nos municípios? É um dos objetos da CPI. Agora, Mauro, nós não iremos cair nas estratégias dispersivas. Eu sou o primeiro que quero saber onde os recursos federais foram destinados, mas quero saber disso. Quero saber porque nós não temos vacina desde dezembro. Quero saber porque também o governo federal utilizou recursos públicos com tratamentos sem eficácia comprovada. Quero saber também como foi a utilização dos recursos públicos do governo federal em campanhas publicitárias no enfrentamento à pandemia. Quero saber dos recursos destinados a estados e municípios e também quero saber dos recursos destinados ao governo federal. E, Mauro, para obter essas informações, a CPI vai contar com a consultoria dos membros do Senado, designado para esse fim, e com um trabalho para investigar fatos e não investigar pessoas. A propósito, e sem contar, obviamente, com o luxuoso apoio de assessores do Palácio do Planalto, como ontem foi revelado. O senhor se refere a alguns requerimentos que foram feitos por senadores governistas, requerimentos feitos à CPI, que foram formulados por uma assessora lá do Palácio do Planalto. Tiveram a ajuda dessa assessora na sua Doutora Thais, ao formulação. que me parece, né? Isso, é isso, Doutora né? Thais, ao que me parece. Essa, Eu vou recomendar aos colegas eles oficiarem logo para a doutora Thais. Eles têm direito para isso. A doutora Thais acompanhe lá de perto os trabalhos, né? Evitar o trabalho dela ficar subscrevendo requerimentos de lá do Palácio do Planalto para dentro da CPI. Ela pode ficar presente, quem sabe, no próprio ambiente da comissão. Facilita o trabalho. A gente está conversando com o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, que é vice-presidente da CPI da pandemia. A CPI que foi instalada nesta semana, hoje realiza sua segunda sessão com a definição do cronograma de trabalho. Senador, nesta semana a gente teve o conhecimento de uma declaração do ministro da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, dizendo o seguinte sobre a vacina contra a Covid-19. Ele disse: tomei escondido, né? Porque a orientação era todo mundo ir para casa, mas vazou. Essa declaração já torna o ministro Luiz Eduardo Ramos convocável para depor na CPI? Mauro, nós não temos ninguém previamente convocado pela circunstância de ser ministro do governo. Nós iremos convocar na CPI todos aqueles que tiverem informações que possam corroborar os fatos. Eu só acho triste um general do Exército Brasileiro, instituição que tanto respeito, instituição secular, uma das bases da institucionalidade da formação do Estado brasileiro, passar pelo constrangimento de ter que se vacinar escondido. Eu acho triste. Eu acho triste quando ocorre isso, acho triste quando o ministro da Economia considera que é inadequado as pessoas viverem muito nesse país. Acho que a CPI, inclusive, é para isso. A CPI é para investigar porque alguns brasileiros morreram tão precocemente. O senhor disse que não tem ninguém que seja previamente convocável, mas a CPI pode convocar governadores e até o presidente da República? Nem o presidente da República, nem governadores. O presidente da República não pode, por força do artigo 2º da Constituição republicana, e governadores de estado não pode por conta do artigo 146 do regimento do Senado. A não ser que algum governador se disponha a voluntariamente colaborar com as investigações da CPI. Mas tanto a Constituição da República
quanto o regimento do Senado nos impedem disso. Muito bem, a gente está aqui conversando com o senador Randolph Rodrigues, da Rede, o senador que é vice-presidente da CPI da Covid no Senado. O senador já falou sobre o foco aqui da CPI para a gente, mas eu queria voltar a essa questão dos governadores, dos repasses, né? A gente sabe que, segundo o jornal o Globo, o governo está apostando aí na atuação do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, nessas ações contra governadores, né? Do repasse das verbas para os estados, para os municípios durante a pandemia, e pretende, a partir disso, abastecer os senadores ligados ao presidente Bolsonaro aí na CPI. O senhor acha que existe realmente essa parceria entre governo e Procuradoria-Geral da República para favorecer o presidente na comissão? Olha, eu não duvido, Adriana, a julgar pela atuação da doutora Thaís, né, como assessorando diretamente alguns colegas senadores. Então, eu não duvido. Eu acho que não temos que ter receio disso, não tem que ter preocupação. Quanto mais investigação, melhor. Eu quero que o Procurador-Geral da República esteja à altura do Ministério Público Federal. Ele possa investigar com a mesma seriedade que ele investiga e denuncia governos estaduais, ele também o faça em relação ao governo federal. O Ministério Público Federal foi alçado à condição de defensor da sociedade, dos interesses difusos, coletivos e do combate à corrupção. Eu saúdo se o Procurador-Geral da República, inclusive, inaugurar esta atuação. Me parece que no último ano ele tem ficado um pouco ausente da atuação nesse sentido. Mas eu quero um Procurador-Geral da República atuando em relação a Chico, em relação a Francisco, não somente em relação a um. Lembremos que desde 1988 o PGR não é um empregado do presidente da República. O Ministério Público dispõe da autonomia funcional para sua atuação. Senador, a gente sabe que o objetivo dessa CPI é investigar erros e omissões no combate à pandemia no Brasil. Quando que um erro e uma omissão viram um crime? Quando que uma pessoa, um funcionário público, um ente da administração pública pode ser responsabilizado por um erro ou por uma omissão? Vira crime quando, por exemplo, se nós tivéssemos 70 milhões de doses de vacina em dezembro, quantas vidas poderiam ter sido salvas? Se não adquiriram essas doses de vacinas, mesmo tendo oferta para tanto, aí ocorreu uma grave omissão, que ao meu sentir, não somente ao meu sentir, por estudo científico já feito pela Fundação Getúlio Vargas, poderia ter poupado a vida de pelo menos 35 milhões a 40 milhões de brasileiros e brasileiras, né? Este é um caso grave de omissão, onde o poder público tinha a obrigação de fazer e não fez. Se torna um erro, uma ação responsável, quando utiliza uma estratégia deliberada de, abre aspas, imunização de rebanho, fecha aspas, ou seja, infectar a todos com o vírus para que ocorresse um retorno mais natural à normalidade, sem ter maiores dados científicos sobre o impacto desse vírus e tendo a informação de que a mortalidade do vírus representaria algo em torno de 3 a 4%. Num cálculo de imunidade desta natureza, feito dessa natureza pela infecção através do vírus, isso representaria, numa população de 100 milhões, de 150 milhões, a morte de quase 4 ou 5 milhões. Isto é um erro deliberado. Aliás, isto é um erro claramente deliberado que leva a sociedade brasileira a um morticínio sem tamanho. A gente agradece muito a participação, a entrevista do senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, vice-presidente da CPI da pandemia
no Senado, que falou para a gente sobre o começo dos trabalhos, os objetivos dessa CPI que se reúne hoje para traçar o seu plano de trabalho, o seu cronograma. Senador, muito obrigado. Volte sempre aqui ao Nova Manhã. A gente sabe que o trabalho agora na CPI vai ser insano, mas contamos sempre com a sua participação aqui, prestando informações para a gente, para os ouvintes da Nova Brasil FM. Estarei às ordens, Mauro. Sempre uma satisfação estar na Nova Brasil FM. Sempre uma satisfação estar com você, com a Adriana. Um bom dia a você, um bom dia a todos. Bom dia.